Oficialmente bem-vindas e bem-vindos novamente. Para que ela se recupere do burnout, né? Não necessariamente 8 horas querem dizer alta produtividade. Então, será que se essa pessoa teve um histórico de alta produtividade no passado, eu poderia repetir esse histórico diminuindo a carga horária dela? Por mais que ela trabalhe menos, possa ser que esse trabalhar menos me entregue mais resultado, como antes. Então, eu consideraria esses valores, esses números, né, essas métricas da pessoa. E o outro cenário é se eu afasto a pessoa do cargo e contrato uma nova temporária, talvez essa nova também me entregue números que permitam eu manter a outra pessoa que está com burnout no cargo dela até que ela se recupere. Então, seria um comparativo de números para eu sair desse problema, né? Uhum. Interessante. Eu acho que a gente tem que pensar justamente isso criativamente, né? Assim, se for dados cenários e Aí eu ações, jogaria a situação para os números. Eles que iriam me dizer se vale a pena manter a pessoa ou não. Porque até então, esses valores, trabalhar menos não necessariamente é menos produtividade. E uma pessoa também com alta produtividade pode fazer compensar. e aí, Ana Júlia, você acha que faz sentido? Tem algo a adicionar? Sim, gostei do que a Gabriela trouxe. Também, poxa, achei que seria um encontro mais fácil, galerinha, final do dia. Eu tava esperando um problema mais tranquilo. Acho que esse é o problema mais difícil aqui Eu, do dia. eu tô lidando mais ou menos com situações similares às 11 horas da noite. Então, assim, Deus do céu. tô na mesma. Mas bem legal, muito boa proposta. É o que a Gabriela trouxe, eu também reitero, assim, eu acho que outras informações seriam importantes também a questão do track record desse head, quanto tempo ele está na empresa, né? Se é uma pessoa que a gente já tem uma história de confiança, de resultados. Acho que esse histórico do colaborador, ele contribui também para a tomada de decisão. Mas eu queria só compartilhar, não sei ainda a resposta, acho que preciso ouvir outras pessoas, vamos ouvir mais ideias antes de chegar num consenso ou algum insight. Mas eu ouvi um podcast, eu não lembro, acho que é alguma coisa exatamente com um problema parecido, real, mas não era uma pessoa, eram várias pessoas da mesma equipe tendo burnout. E aí a situação que essa gestora tinha é que eles estavam em uma missão. Eu não lembro agora se era um contexto de operação de campo, uma operação que todo mundo precisava ficar muito tempo deslocado de casa, né? E aí começou a dar muito ruim, porque as pessoas estavam com burnout, o trabalho não estava rendendo. Ela percebeu isso e aí ela começou a entrevistar um por um. Então, uma das estratégias que a gestora tomou foi entrevistar, digo, conversar, né? Mas trazer algumas perguntas chaves para cada colaborador para entender a causa raiz do burnout de cada um. Olha E o só. que ela entendeu em comum entre a maioria das pessoas era o isolamento. Então, as pessoas estavam tendo. Porque às vezes a gente acha que burnout é só sobrecarga de trabalho ou de responsabilidades. E o burnout pode ter causas diferentes para pessoas diferentes. Nesse caso, o que estava pegando nas pessoas era essa desconexão, né? Esse isolamento emocional, talvez da família, enfim, amigos. E aí ela percebeu que não ia ter como demitir a empresa, né? Mas nem queria fazer isso, trocar os colaboradores. Então eles criaram programas para encontros ali, conversas para aproximar essa equipe e gerar conexão entre eles nesses momentos de expedição, para reduzir essa incidência de burnout. E segundo esse relato, estava funcionando. Então, alguma uma coisa que eu acho que poderia ser implementada também antes de responder é entender o que tem por trás desse burnout, quais são as queixas desse colaborador, para daí talvez atacar a raiz. Se for, é sobrecarga, mas em algumas tarefas específicas, ou no geral, ou é um problema familiar, ou é de saúde, a pessoa está enfrentando algum desafio pessoal, o que está pegando para a gente tentar encontrar alguma forma de apoio também.
Muito bom. Antes de passar para a Gil, que levantou a mão, e depois a Pamela, vou só dar uma pitada aqui. Ana, isso que você colocou e também a Gabriela é muito importante. Quando a gente se vê com um dilema, dilemas são duas decisões ou mais caminhos de decisão complexos, né? Que vão ter consequências ruins e boas em cada uma dessas decisões. E quando a coisa é preto no branco, é mais fácil o que é certo ou errado. O difícil mesmo, os dilemas surgem quando a gente está entre dois caminhos certos ou dois caminhos incertos e a gente precisa decidir. E observar o contexto é a chave da virtude empreendedora. Sim, se tem uma virtude que ela é fundamental para tudo, é a virtude da sabedoria prática, que é os gregos chamam de frônesis, né? Que é a forma de como você olha o mundo e age a partir do que você olha no mundo. Então, você buscar dados contextuais, seja como a Gabriela colocou, dados numéricos, track records, ou seja como você colocou, de olhar qual é o histórico desse colaborador, qual é a história daquela equipe, nesse caso, o exemplo que você trouxe, quais são as causas raiz, sem ter esse dado contextual, é impossível agir de forma virtuosa. A virtude, ela precisa de contexto. Vocês estão indo super no caminho para tomar a melhor decisão. Veja, a melhor decisão não é aquela que não vai doer, talvez doa, mas é aquela que você teve coragem de tomar pensando no máximo de contextos e cenários e causas possíveis, né, durante a sua reflexão. E eu encontrei nas minhas pesquisas, de tanto de mestrado quanto de doutorado, que o empreendedor ele fica mais leve quando ele entende que ele precisa não tomar uma decisão rápida, e sim agir de forma contextual, porque aí ele consegue sustentar aquela decisão. Quando os outros perguntarem para ele, poxa, por que você agiu assim ou agiu assado? Ele vai saber sustentar aquilo, porque ele já refletiu o suficiente naquela questão e olhou todos os ângulos possíveis, né? O nome dessa virtude é sabedoria prática, ela é fundamental nos negócios. Gil, você, vamos lá. Ela deu uma saída aí. Vai a Pamela então, para a gente adiantar aqui. Oi, boa noite. Voltou? Eu Boa. desliguei o áudio sem querer. Foi pegar um É, cafezinho para manter acordada aí, né? tá. Gente, eu achei bem legal a colocação das meninas, né? Porque, assim, a empresa em si, ela é números, né? E o histórico, ele acaba aqui pesando bastante. Esse profissional que ele está passando por essa situação, hoje tem que ser, no meu ponto de vista, levado várias coisas em conta. É questão de como que era antes de ele chegar a esse esgotamento, né? Esse problema de burnout, como que era o engajamento, qual que era o pertencimento dele na empresa. Ele era uma pessoa que estava ali alinhada à cultura, qual que eram as entregas desse profissional, porque pode ser, né, que a causa esteja, né, relacionada à empresa ou não. Mas, como ser humanos, a gente tem, né, a vida profissional e a vida pessoal. E mesmo que você tente, às vezes, separar ao máximo, às vezes a vida pessoal acaba que refletindo na profissional, dependendo da situação que está se passando naquele momento. E aí eu vejo também um caminho que tem que ser tomado que seja bom para os dois, né? Para a empresa e para o profissional, porque a gente, como ser humano, a gente não pode ser descartável. E então a empresa, mesmo estando passando por essa questão do faturamento difícil, tem que ser levada em conta as entregas, né? Do profissional anterior que ele entregava anteriormente. E eu creio que o caminho seria esse: diminuir de repente as horas, né? Analisar, fazer uma nova contratação, ou de repente, se ele estiver com outros sintomas que pode ser agregado devido a essa situação do burnout, de repente ele se afastar, né? Que aí ficaria uma situação boa também para a empresa, já que se ele não tiver condição realmente de seguir ali com o trabalho dele. Bom, E vamos eu ouvir a penso dessa Pamela. forma. Obrigado, Gil. Nada. Boa. Muito do que as gurias falaram, eu falaria também, principalmente essa ideia do contexto. Deixa eu baixar a mão aqui. Essa ideia do contexto, que primeiro entender o que que se passa e, de preferência, se possível, chamar
pessoas de um time de gente de gestão ou de um apoio de uma equipe, mesmo que seja uma equipe de RH externa, se a empresa não tiver, para que seja um profissional para dar esse diagnóstico e dar o suporte nessa tomada de decisão. E com relação ao faturamento, eu colocaria essas 20 pessoas para brainstorm. Pegaria toda a equipe comercial e a galera, expor o problema e temos isso e aquilo, o que que a gente pode fazer? Faria isso. Colocaria a equipe para pensar em alternativas, porque tem bastante gente. Boa. Muito bom, hein, Pamela? O que que você achou, Francisco? Eu achei os pontos que vocês trouxeram, é, vou criticá-las aqui, tá? A ideia é que a Ai, gente ai, ai, ele vai fazer o construa, bad né? cop, então, é isso? Não, é porque assim, quando a gente está falando de empreendedorismo, né? E quando a gente está empreendendo, a gente está à frente de tomar decisões o tempo todo. E espero que vocês assumam cargos de liderança, estejam à frente das suas empresas, criem suas empresas. E a gente tem que tomar decisões baseadas no que a gente tem no momento, muitas vezes. Então, tudo que vocês trouxeram, até anotei aqui, né? A questão do diagnóstico que a Ana trouxe todo um apanhado de diagnóstico. O diagnóstico, muitas vezes, vai vir posterior à tomada de decisão, porque, primeiro, eu tenho que tomar uma decisão para agir e continuar mantendo a empresa nos trilhos. O diagnóstico vai vir no sentido de, pô, agora eu preciso tratar a causa raiz. Por que que isso aconteceu? Tá, vou tentar entender isso para não que ela não consiga, não continue acontecendo no futuro com outros funcionários, outras pessoas que podem chegar a esse mesmo ponto de burnout. Depois, eu não lembro quem foi a primeira pessoa que falou, acho que foi a Gabriela. Gabriela. Ela falou sobre números. Também, entender número, pô, se o cara foi produtivo no passado, se ele já teve muitas entregas, se ele não teve. É legal do ponto de vista de a gente, pô, manter o colaborador conosco e fazer com que ele continue se sentindo parte da equipe. Legal, deixa eu ver se chegou gente aqui, cara. Deixa eu só. Tudo isso é muito interessante, mas a gente precisa ser prático. Pensar como um empresário, pensar como um empreendedor, mantendo as nossas virtudes, obviamente. A gente não está aqui para tirar o ser humano do foco. Assim, vou trazer para vocês aqui cinco outras iniciativas que eu listei de coisas que eu já fiz, já vivenciei e que a gente poderia aplicar nesse tipo de situação. A primeira, que a gente pode falar assim, cara, eu vou fazer um plano de transição assistida. Então, eu vou reduzir a carga horária do meu head comercial e já vou trazer uma outra pessoa para que durante um tempo eu tenha duas pessoas por um valor de uma, tá? Então a gente tem que ser bem realista quando a gente fala de valores e salários, a gente tem que pensar nisso, porque lembra, a gente está falando de um organismo vivo, que é uma empresa, que além dessa pessoa tem mais 19 colaboradores. Então tem que pensar no futuro dessas 19 pessoas e no dia do investidor que colocou na minha empresa lá. Então, assim, eu posso fazer o que a gente chama de transição assistida, ou job sharing. Esse job sharing eu vou ter duas pessoas trabalhando cada uma 4 horas por dia e eu vou fazer esse handover da minha função para uma outra pessoa. E depois eu posso manter esse colaborador afastado e eu vou pagar, não sei, um plano de saúde, alguma coisa para que ele se trate do burnout. Então a gente tem uma outra questão aqui que é a questão legislativa. Se ele está com burnout, eu não posso simplesmente demiti-lo, né? Porque ele pode estar com um processo contra a minha empresa. Então, tem que me atentar a isso, mas ao mesmo tempo que eu me atento a isso, tem que resolver o problema da performance da empresa. Então, isso é uma solução, chama job sharing, tá? Ou plano de transição assistida. A outra, a gente tem um plano de promoção de mentoria interna. Então, eu posso pegar alguém do time que acha que performa e tal, tem os números, eu trazer alguém de fora e fazer com que essa pessoa que já não está performando mais ou que não está entregando mais, mas que talvez eu confie no trabalho, faça esse handover com alguém interno, ao ponto depois de eu conseguir afastá-la 100% da operação e que ela vai fazer o tratamento dela e eu posso manter o pagamento do salário nesse caso, porque eu não contratei ninguém, mas eu otimizei alguém dentro, um recurso humano dentro da minha própria operação.
Então, isso é uma outra maneira de a gente pensar esse tipo de solução. A outra é um modelo que está muito comum, muito típico hoje, principalmente nos Estados Unidos e cada vez vai chegando no Brasil mais, que a gente chama de fractional, que é eu vou contratar pessoas por projeto. Então, eu posso ter um cara muito bom comercialmente, um cara que é muito fera naquela área, naquele segmento que a minha empresa precisa. Eu o contrato por projeto para salvar a minha realidade atual da empresa. Então, eu posso pegar esse cara por 3, 6 meses ali, ele vai manter a minha empresa de novo nos trilhos, e enquanto isso, paralelamente, eu vou resolvendo a minha situação por conta do burnout, da falta de performance dessa pessoa, que talvez no passado tenha performado, né? Assumamos que tenha performado em algum momento, tá? A outra é a gente olhar para as metas de novo da empresa e falar, cara, será que se a gente reestruturar as metas hoje, o quanto que isso prejudicaria o faturamento e a continuidade da empresa? E aí, a esse plano já mais de diagnóstico versus os números que a Gabriela trouxe, né? Então, a gente conseguir olhar para como a empresa está, se as metas que nós colocamos foram agressivas demais, e aí fazer essa reestruturação. Mas isso já envolve no diagnóstico, já é menos eficaz no sentido de ter uma medida, é, me faltou a palavra agora, imediata, tá? Porque a gente precisa de um maior tempo para conseguir fazer isso acontecer. E o último, que eu acho que é o que eu faria inicialmente. Lembrando que a gente tem investidor, né? E o interesse do investidor é que a empresa performe. Ele não quer perder o dinheiro. Então, eu abriria a situação para o meu grupo de investidores, explanaria o que está acontecendo, traria talvez alguns números, e aí a gente pode ter, de repente, o grupo de investidores querendo fazer um novo aporte para segurar a empresa e fazer novas contratações, e a gente teria uma diluição dos fundadores da empresa para esse novo aporte e trazer uma pessoa de mercado para suprir necessidade. A gente pode ter alguém desse grupo de investidores que tem uma super rede de contato e nos ajude com a nossa estratégia comercial, ou até alguém do grupo de investidores que queira ser hands-on e nos ajude a fazer esse novo movimento comercial da empresa. Então, vocês viram que foram 5 situações totalmente diferentes das situações que eu havia proposto inicialmente como solução, porque a minha ideia era provocar que a gente pensasse numa única linha, e aí a gente foi realmente nessa linha de pensamento. A gente não conseguiu abstrair tanta situação, porque a gente ficou muito focado nas soluções que eu havia dado inicialmente. E todas elas eram muito ruins. E eu fiz propositalmente. Para quê? Para que a gente faça esse exercício de conseguir olhar de maneira mais abrangente dentro daquilo que a gente considera como virtude, mas também dentro daquilo que a gente considera como eficaz para o negócio. Então, que foi o que o Lucas trouxe, né? Quando você tem um dilema, muitas vezes você tem um certo e errado, mas muitas vezes também tem dois caminhos certos a seguir. Você tem um mais certo e um menos certo, talvez, né? Então, a gente quer trabalhar muito essa perspectiva de, cara, dentro do dilema que eu trouxe aqui, ou que nós trouxemos aqui, existem muitos caminhos certos ali. A gente vai precisar entender qual é o mais certo para aquele contexto, né? Que aí tem a ver com a virtude que o Lucas trouxe também, que é contextual. Tem a ver com como você está vivendo. Tá bom? Então, acho que esse era o exercício para início. Legal. Eu acho que o Lucas agora vai tocar mais com o foco na virtude que ele quer trabalhar hoje. Gabriela levantou a mão. Fala, Gabriela, por favor. Pelo que eu entendi, então a solução seria trazer o trabalho que a pessoa está em crédito e distribuir para a equipe, né? Para a equipe suportar aquele trabalho que ela fazia. Mas se eu faço isso, eu não vou estar criando um problema para mim no futuro, porque aí eu passo a correr o risco de sobrecarregar a equipe. E aí eu poderia vir a ter esse problema de uma equipe inteira tendo burnout, por ter que suprir o trabalho de uma pessoa que não está fazendo. Não, não sei se eu entendi bem, mas o que nós trouxemos aqui foram 5 diferentes perspectivas daquela inicial que nós demos. Não deixando de considerar o fato de que a gente depois vai ter que ter aquilo que a Ana trouxe e aquilo que você também trouxe, né? O diagnóstico do porquê que isso aconteceu e também uma revisão dos números da empresa, que é até uma das soluções aqui que eu trouxe, que é a reestruturação temporária de metas e foco em resultado tático. Então, a gente tem esse tipo de solução dentro das que eu propus aqui, mas lembrando, todo diagnóstico, ele geralmente é demorado.
né? O diagnóstico, pô, ainda mais uma empresa de 20 pessoas, você não tem uma estrutura de governança e processo tão eficaz a ponto de você ter os números muito rápidos e muito bonitos. Você Uhum. precisa entrevistar as pessoas, entender. O caso de burnout pode ser por um excesso de metas. As pessoas têm questões pessoais de não gostarem de criticar muitas vezes a empresa. Então, esse tipo de diagnóstico ele é mais demorado. Então, torna a solução menos eficaz para a resolução de um problema pontual específico que tem que manter, que é o de manter a empresa entregando resultado para os investidores. Ou até para as empresas, para a própria empresa, porque ela precisa manter outros funcionários trabalhando e ganhando dinheiro também, que tem outras famílias para sustentar. Então, quando eu trago essas propostas, elas não tiram o fato de que a gente depois vai ter um problema a resolver, que é o burnout do Uhum. colaborador, e que existe lei trabalhista, enfim, para também suportar isso, né? Então, acho que esse é o principal aspecto. Legal. Ah, Tem um então, pontos aqui que eu seriam tô. soluções. Diga, Gabriela, desculpa. Ah, não, a minha conclusão para fechar isso é. Então, essas soluções que você propôs, elas são de caráter temporário. Depende. Tem uma das soluções aqui, por isso que são 5 soluções. A gente tem que se apegar também, ancorar naquilo que o Lucas trouxe, que é o contexto. Então, assim, eu estou trazendo um contexto mais aberto, mais genérico, para que a gente tenha uma caixa de ferramentas com várias soluções que a gente vai ter que aplicar no nosso Perfeito. contexto, né? Então, por exemplo, a criação de um plano de transição assistida, ela não é temporária, porque eu estou dizendo de transição, ou seja, eu estou tirando o colaborador do cargo dele para colocar uma outra pessoa que vá, na minha perspectiva, dentro de um contexto, performar melhor. Mas o suporte ao burnout dele eu vou continuar tendo que ofertar, né? Perfeito, pessoal. É bem sobre isso agora que eu quero acrescentar. Eu concordo com o que a Paula colocou aqui. Conforme vocês foram dizendo, foi montando na minha cabeça. Eu tenho esse lado pesquisador meu, os conceitos, né? O que que isso constrói para a gente ter uma base. A gente não vai ter uma resposta, a melhor resposta. A ideia é essa mesmo do dilema, mas a gente percebe alguns princípios nas diferentes decisões e nas falas de vocês. Por exemplo, a justiça, ela aparece ali com a distribuição de oportunidades. Então, quando a gente dá a oportunidade do colaborador se recuperar de um burnout, ou quando a gente dá a oportunidade para outros na equipe assumirem aquele papel, assumirem a liderança, e principalmente quando a gente coloca transparência nas decisões, quando você abre isso para os investidores, abre isso para a equipe, não deixa de forma velada, você ativa essa escuta ativa. Então, vamos ouvir e agir baseado no que estamos ouvindo, não só ouvir por ouvir, e construir estruturas que vão favorecer um crescimento mútuo. Quando a gente tem isso introjetado nas organizações, a gente tem exatamente o conceito de justiça vivido, na distribuição das oportunidades, nessa escuta ativa, na transparência da decisão e nas estruturas que favorecem esse crescimento. Veja que ser justo aqui, e não só para nós, mas ao longo da história, não é tratar todos igualmente, mas é aquele conceito de dar a cada um que lhe é devido, com equidade, uma dignidade de respeito à pessoa humana e uma responsabilidade sobre a sua relação com aquela pessoa. Então, não é ser igual, mas é ser equinânime, porque as pessoas não são iguais. A gente precisa tratar os desiguais de forma desigual, os iguais de forma igual. A gente tem esse jargão no dia a dia que fala justamente sobre essa questão da equidade. E veja, não é possível ser justo se você não está se relacionando com o outro. Então, quando você vive um dilema, equipes, demissão, admissão, é, como trabalhar isso, você está exercendo a virtude relacional, que é a justiça. Várias das virtudes a gente exerce para nós mesmos, hábitos, humildade, esperança, fé, mas tem outras que a gente também age com o outro, por exemplo, a justiça, ou a caridade, o amor aplicado. E é isso diz respeito muito como a gente trata as pessoas, se a gente trata elas como os recursos ou se trata elas como um fim nelas mesmas, né? Como a gente conduz essa relação profissional. E o que o Felipe trouxe, outro ponto que me chamou a atenção é que tudo isso exige uma certa imparcialidade, né? Então, você precisa olhar de forma fria, mas não de forma não empática. É o que a gente chama na psicologia de uma suspensão fenomenológica. Você precisa olhar a situação como você não estivesse vivendo ela como um espectador de fora e pensar as diversas possibilidades. Pessoal, isso é um hack mental. Sério, quando a gente para olhar em perspectiva, a gente abre um mundo de possibilidades.
Tem gente que paga caro, eu já paguei e vou pagar mais vezes na minha vida, para um analista, para a gente sentar no divã e a gente conseguir se olhar em perspectiva, né? É um pouco por aí. É isso que a gente chama da filosofia existencialista de suspensão fenomenológica. Você olhar o fenômeno de forma suspensa, perceber onde há coerência, onde há parcialidade, onde há imparcialidade, e ser capaz de chegar além daquele seu próprio interesse, né? Então a gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, mas às vezes a gente tem que colocar no lugar do outro, não sendo nós e nem sendo o outro, sendo um terceiro para conseguir enxergar o todo. E aí sim agir com compaixão, né? Agir de forma a compadecer, compaixão da dor do outro ou da dificuldade e agir de forma a diminuir ela, a resolver ou a dar algum caminho de ação. Vocês foram falando, foi me pipocando tudo isso ao mesmo tempo. E uma coisa que eu encontrei para finalizar um pouco sobre essa virtude da justiça, aí eu vou ler uma definição que eu trouxe do meu doutorado, eu até abri aqui, por conversar com diversos empreendedores e ver como eles estavam aplicando justiça. A gente tem um conceito clássico de a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Mas eu encontrei outros dois que os empreendedores usavam no dia a dia, que é a capacidade de gerir uma organização de forma que o bem comum seja seu interesse particular. Ou seja, eu coloco como interesse particular o bem comum e o bem viver de todos aqueles que estavam na minha equipe. Não é um exercício fácil, mas é uma forma de você sustentar a sua equipe nos momentos de adversidade. E o segundo tem a ver com esse lado empreendedor da justiça, que é se arriscar livremente para empreender em atividades que outras pessoas dão valor ao trabalho. Veja, se arriscar livremente. O empreendedor ele se arrisca, né? Ele coloca para existir algo que ainda não está no mundo. Por isso que ele está empreendendo. E ele acredita que aquilo é valoroso para alguém, que resolve uma dor, um problema. Então ele tem um quê de justiça quando ele busca esse bem comum através do negócio dele. E isso talvez não seja assim, você não vai encontrar nos livros tão fácil, porque é um lado mais profundo que exigiu ali mais de 20 entrevistas trabalhando o tema para você chegar numa substância, né? Então, capacidade de gerir uma organização, olhando o bem comum como seu interesse próprio, e depois a capacidade de se arriscar livremente sobre algo que os outros vão valorar, que é importante para as pessoas. Isso é a virtude da justiça aplicada ao empreendedorismo. Acho que a Ana está com a mão Ufa, falei um levantada. monte. Acho que ela está com a mão levantada aí. Diga, Ana. Não queria te interromper, Luke, se você quiser concluir. Não, é isso. Tenho que respirar, tomar uma água. Então tá bom. Nossa, muito interessante a reflexão que a gente está fazendo aqui. Veio, enquanto eu estava ouvindo você falar sobre a justiça, ouvi o Francisco, né, algumas alternativas mais business as usual, no sentido de vamos resolver o problema rápido, porque a gente está sob pressão, né? Então, esse é o contexto, o sistema, como ele funciona hoje, é assim que esperam a gente performar. Mas acho que a proposta desse encontro é provocar algo que vá mais para o espiritual e que não seja tão business, né? Que possa ser mais conectado com a espiritualidade e com a humanidade. E aí me veio assim, é o ideal, né? O ideal, de novo, que não é, Francisco, talvez o que vai dar para fazer dessa vez, mas é onde talvez um dia nosso sistema permita a gente navegar. Quem é a peça central desse dilema, né? É a pessoa que está sofrendo burnout. E a gente esqueceu de perguntar para essa pessoa qual dessas alternativas seria interessante, ou se essa pessoa teria outras ideias, inclusive, né? Então, eu acho quase inevitável pular essa etapa de incluir essa pessoa no processo e conversar com ela em primeiro lugar, porque essa pessoa é a mais afetada de toda essa situação. E se a gente está falando de espiritualidade, de bem comum, né? Que você falou, justiça é o bem comum. Sim, a empresa precisa gerar lucro, precisa gerar receita, mas ela não pode abrir mão do bem comum para fazer isso, porque senão ela estaria abrindo mão dos seus valores ou de princípios se ela tiver isso também como um pilar, né? Então, acho que, embora possa atrasar um pouco a tomada de decisão, significa não passar por cima de coisas importantes e dá para ser feito em paralelo, porque se você for marcar uma reunião com o investidor, no mínimo vai ser para daqui 5, 7 dias.
Então, se a gente tem 5 dias, 7 dias pela frente, será que não dá tempo da gente falar com essa pessoa? Será que não dá tempo da gente escutar o que está acontecendo? De colocar, olha, por enquanto isso aqui foi o que eu pensei como alternativa, mas queria ouvir de você como que isso soa para você. Tem alguma dessas alternativas que te machuca ou te faz sentir mais isolado, né? Porque eu fiquei me colocando no lugar dessa pessoa. Se alguém me dissesse, não, Ana, eu vou botar alguém para cobrir a tua função e você vai treinar essa pessoa. Eu ia ficar, putz, depois eles vão me demitir. Porque aí essa pessoa já vai estar bem, essa pessoa vai conseguir pegar, e aí assim que eu terminar meu burnout, então talvez é melhor eu nem me curar desse burnout, porque se eu me curar, a hora que eu receber o meu atestado de estou bem para trabalhar, talvez essa empresa nem me queira mais. Então, manter essa relação de confiança com essa pessoa é fundamental para que ela acolha qualquer decisão que seja tomada sem medo, sem receio e que essa confiança não seja estremecida, porque se a gente passar por cima dessa pessoa central aí, a gente não vai estar falando de espiritualidade, nem de empatia, nem, enfim, de qualquer coisa. Então, acho que dá sim Interessante. para a gente achar um tempinho aí para fazer essa conexão. Deixa eu Perfeito, Ana Júlia. Eu vou voltar para o Francisco. Eu quero saber de fazer tu, Felipe, se você consultou a pessoa nesse dilema que tu está vivendo agora. Diga aí, ao vivo. em várias respostas ali, a gente consulta a pessoa, né? Porque todas elas, na verdade, tem que envolver a pessoa. Porque se eu não envolvo a pessoa, eu tirei ela do tema, porque o tema é ela, na verdade, né? Mas, fazendo uma outra provocação aqui, a gente está falando sobre aspectos espirituais, justiça, e se a gente pegar, justiça não é fazer juízo, né? Mas é fazer o que é justo para o coletivo. Só para a gente. E quando a gente olha para isso, a gente está falando nesse contexto específico de uma empresa que tem 20 colaboradores. Agora vamos tentar adicionar mais coisas aí para a gente tentar pensar mais na nossa caixa. Eu invisto em algumas startups e a gente tem aqui num dos fundos que eu participo, a gente tem uma métrica que é toda empresa que a gente investe, essa empresa tem que reinvestir no ecossistema com algum benefício social. Então, se ela vai fazer ação social com orfanatos, se ela vai fazer, sei lá, algum tipo de ação social no morador de rua, enfim, cara, ela tem que reinvestir parte do produto dela, do tempo dela, do dinheiro dela, em ações que beneficiem a parte social, não só a econômica. Isso é uma métrica que a gente tem. A gente está falando de uma empresa com 20 colaboradores. Imagina que se essa empresa também tem esse tipo de métrica e se ela atinge um monte de outras famílias. Então, assim, será que é justo pensarmos no problema de uma única pessoa e não pensarmos que existem outras 19 pessoas na empresa e mais outras tantas pessoas que estão dependendo daquele produto, daquela tecnologia, não sei, que estão se beneficiando também enquanto usuários ou estão desfrutando de um benefício social? Então, acho que o nosso pensamento enquanto perspectiva espiritual, em termos de virtude, ele não pode deixar de considerar também a justiça coletiva, né? Que eu acho que é uma provocação importante que nós temos que nos fazer. Muitas vezes a gente está olhando muito para uma solução que passa por, bom, eu tenho que preciso parar tudo e dar atenção para essa pessoa agora. Mas quando eu estou dentro de uma empresa, dentro do ambiente coletivo, e aí passa um pouco por isso que o Lucas trouxe do que é a definição do empreendedor enquanto justiça, que tem a ver o que significa a palavra empreendedor. A palavra empreendedor, ela vem de entrepreneur, que é uma palavra francesa, latino-francesa, e ela significa correr risco numa negociação. Ponto. É do mercantilismo francês. Então, empreender já é correr risco com cada tomada de decisão que você tem. Então, assim, a gente está trazendo aqui pontos e contrapontos, né? Então, a gente tem a perspectiva da virtude que vem do lado espiritual, da pesquisa do Lucas, a gente está tentando explorar cada vez mais isso, mas ao mesmo tempo levar para situações dos nossos casos reais de trabalho, para que a gente tenha essa visão de como é que eu consigo aplicar essas virtudes em situações como essa que nós nos deparamos todos os dias, né? E a situação que eu estou trazendo aqui são situações que eu vivencio ou já vivenciei. Então, nesse caso, Ana, eu acho muito importante, claro,
ter essa perspectiva da empatia, do cuidado com essa pessoa, porque me colocando na situação, pô, já tive na situação de funcionário muitas vezes, e sempre que eu corri, pô, eu lembro que eu trabalhei na Coca-Cola durante um tempo, e na Coca-Cola teve uma época que a gente teve uma demissão em massa, né? E um layoff gigante, assim. E aí a gente entrava no setor para trabalhar, passava alguém chorando que estava indo pegar a bolsa e ir embora para casa. Imagina esse nível de estresse, você tá trabalhando, e se o nome for chamado, você é o próximo, não sabe para que você é o próximo. Assim, é um nível de estresse absurdo. E com certeza, eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa que está com burnout. E aí, pensando lá dessa pessoa, pode ser que ela tenha uma família também para sustentar, e aí você tem que demitir a pessoa ou manter a pessoa pagando um salário para ela, sabendo que ela pode voltar e não está mais com o emprego garantido, né? Então, assim, são dilemas que a gente tem que olhar por uma perspectiva do pessoal, um único indivíduo, mas também olhar para a perspectiva do coletivo, que é uma empresa que se move e tem objetos para entregar e assets para entregar para uma comunidade, né? Então, é difícil pesar todos esses dilemas aí dentro de uma única conversa aqui, mas que o mais importante para mim, nesse caso, talvez seria a justiça coletiva. Minha perspectiva pessoal, que eu estou colocando aqui agora, tá? Seria a justiça coletiva se eu penso do lado de que eu tenho outras tantas pessoas para colaborar. E aí, cara, assim, existem outras situações e que a gente podia explorar aqui, sabe? Vamos dizer que essa pessoa ela é super querida no grupo. Será que as pessoas estão dispostas, elas mesmas, a pagarem para que essa pessoa se mantenha por um tempo em tratamento até que ela consiga se recolocar no mercado depois? Então, acho que a gente pode, obviamente, explorar esse tipo de situação e isso extrapola, porque aí a gente está falando de uma cultura organizacional, que eu acho que é muito legal, que tem a ver com essas virtudes todas. Que aí eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo, do sistema, né? A gente tem um sistema que ele nunca privilegiou culturas organizacionais que fossem ao encontro do bem-estar coletivo e individual, né? Como o indivíduo dentro do coletivo se porta, a fim de que ele tenha a melhor convivência possível e que ele consiga entregar resultados também eficazes. A gente nunca teve esse privilégio dentro do sistema que a gente vive hoje. Mas faz sentido que a gente tenha agora esse pensamento para que as nossas empresas, as que nós trabalhamos, as que nós vamos criar, possam pensar dessa maneira a partir do dia zero. Então, o nosso deck de cultura, ele precisa levar isso em consideração, que essas situações podem ocorrer e que, caso elas ocorram, a gente tenha soluções que venham levar também o coletivo a pensar junto nessa solução e não só que fique em cima do indivíduo, né? Porque também existe a pressão do cara que está tomando a decisão no fim do dia, né? Então, acho que é legal a provocação que você trouxe aí. Muito bom. Pessoal, agora a gente estaria chegando mais ou menos na metade da live, mas a gente conseguiu consumir a hora toda no primeiro bloco. Vocês são demais. É porque os dilemas mexem com a gente. É bem por isso mesmo. Então eu não vou tentar fazer de forma muito rápida o que eu esperava. A gente pode fazer num próximo encontro, mas eu quero pontuar só alguns pontos sobre os dilemas para ficar assim, como um frame de decisão mesmo. Aquilo que eu coloquei aqui no chat de sabedoria prática, eu acho que vale a pena a gente colocar, porque o empreendedor que está vivendo ou que vai viver esses dilemas, tendo esses quatro passos, ele sai de forma mais safa das situações difíceis, como essa que o Felipe colocou. Então, o primeiro ponto é você identificar a situação complexa, demitir ou não demitir, uma pessoa com burnout, quais são os diversos caminhos de ação. E aí, o segundo ponto é o que a gente ficou fazendo nessa última 40 minutos aqui, estudando os caminhos de ação. Consulta a pessoa, consulta os colaboradores, olha os dados, olha os números, olha o coletivo, olha o curto prazo, longo prazo, o individual, a integridade, fidelidade, olha todos os pontos, os valores envolvidos, estuda esse caminho de ação, se você tiver tempo para isso, muitas vezes não tem, mas quando tem, é a melhor forma de trabalhar. E depois, o ponto 3 ele é bem importante, a gente é um ser emocional, nós aprendemos através da emoção, as emoções imprimem em nós muita coisa, então entender qual emoção que eu estou sentindo ali naquele momento. É uma emoção de raiva, é de tristeza, é de alegria, é de alívio, é de angústia. E a gente conseguir perceber e nomear essa emoção também nos ajuda a não tomar uma decisão somente baseada na emoção. Sim, ela deve ser levada em conta,
mas depois que você identifica aquela emoção e nomeia ela. E isso, de novo, na psicologia é muito poderoso. Falei da suspensão fenomenológica, né, da gente se olhar na situação. A outra hack de psicologia para nossa vida é saber nomear nossas emoções. A gente ensina isso para as crianças do 0 aos 6 anos, né? E quanto mais elas sabem nomear as emoções delas, melhor elas são para lidar com a birra, com a frustração. E nós adultos, a mesma coisa. Nos dilemas morais, igual. A gente saber qual é a emoção que está dominando e ajudar a regular ela faz a gente chegar no quarto passo, que é a gente evocar um padrão moral de ação. Então, olha, eu vou agir assim por causa disso e disso e disso, já pensei em todas essas consequências, estou disposto a viver tanto os benefícios e os malefícios dessa decisão e aí sim agir. Então a gente, em vez de pensar e já agir, a gente identifica, pensa em caminho de ação, regula a emoção para então tomar a decisão. Isso a literatura traz, os decisores trazem, a prática traz, que são 4 passos simples para que você está no e-book dessa série de Virtude Empreendedora, esses 4 passos, para se realmente ser um frame que ajude vocês na hora do vamos ver. E quando a gente tem essa questão, aí entrando um pouco no tema da espiritualidade, eu percebi que, assim, nem todo líder espiritual era ético. Vocês acreditam? Pode ser uma novidade ou não, todo mundo já sabe. Mas no meu mestrado, quando eu fui ver líderes espirituais que estavam na prática empresarial, nem sempre uma coisa e a outra estava ligado na mesma moeda, entende? Ah, se ele é um cara espiritual, ele é um cara que decide bem. Eu encontrei às vezes o oposto no meu trabalho. E isso me incomodou um bocado, porque a minha teoria de hipótese inicial era de quanto mais espiritual a pessoa era, melhor ela decidiria diante de um dilema moral. E eu encontrei o contrário. Às vezes as pessoas diziam que era muito espiritual e tinha uma série de pontos no questionário que apontavam isso, mas na hora do dilema não conseguiam sustentar suas ações, não conseguiam se colocar na perspectiva do outro. Bom, aí eu fiz um monte de grupo focal, do qual o Francisco participou de um também. Para eu entender os empreendedores, assim, para além do questionário, correlações e dados numéricos, né? E o que eu encontrei foi justamente esses 4 passos que eu falei para vocês. Quando alguém tem fé e exerce ela, busca transcendência, seja de uma forma religiosa, seguindo uma religião, seja não religiosa, de uma forma espiritualista, mais ampla e aberta, quando essa pessoa usa a fé dela com a sabedoria prática, ou seja, ela identifica uma situação complexa, ela usa os valores de espiritualidade que ela tem para regular a emoção dela, para estudar os melhores caminhos de ação, ela ora, ela busca uma visão espiritual sobre aquela questão, ela reza, ela faz o que for da matriz religiosa dela para ajudar ela a entender aquela situação e para depois tomar uma ação. Eu encontrei que essas pessoas conseguiam decidir muito bem. Dilemas complexos, assim, que eu tratei na minha dissertação, do tipo abortar ou não abortar, do tipo assumir sua sexualidade ou não, sabe? De coisas assim que mexem com a vida da pessoa. Que no início eu queria falar de trabalho, mas o grupo focal foi muito além. As pessoas queriam falar de vida profunda, né? E aí a gente abre espaço e vai a fundo também para compreender e ajudar a gente a pensar em conjunto esses dilemas. Então, quando a pessoa tinha fé e usava a sabedoria prática, ela decidia melhor do que todo mundo na minha amostra. Quando essa pessoa tinha fé e não usava sabedoria prática, ou seja, usava como uma fórmula pronta, um copia e cola. Se o pastor disse isso, ou meu líder disse isso, ou meu é, mestre do centro espírita, o que for disse isso, e ela vai lá só e faz, replica, imprime, ela não conseguia ver de forma assim sensível as nuances que o dilema trazia, e a decisão dela não era boa, ela tinha dificuldades com essa consequência. Então, a sabedoria prática ela é essencial para o empreendedor aplicar a justiça, como eu coloquei até aqui, e também para a gente usar a nossa espiritualidade de uma forma que ela realmente nos traga insights, como a Pamela trouxe, intuição, nos dê força na decisão difícil, nos seja uma sustentação invisível para as coisas do dia a dia, para esse visível que a gente está aqui. Um ponto que eu queria adicionar, cara, que você está trazendo aí, eu vou sempre puxar a sardinha para o lado
empreendedor, só para a gente também ter E esse é o nosso contexto. combinado. Então, Francisco, pode fazer isso. Eu vou, eu transcendo, eu conceituo, o Felipe põe no chão a É, bola. Então vamos. porque eu acho, assim, essa reflexão que a Ana trouxe muito interessante, porque, cara, a gente vai errar. A gente toma decisão todo dia. E todas, não são todas as decisões que nós tomamos são boas. Boa parte delas são erradas. Ou não são as melhores decisões, ou os melhores caminhos. Mas existe, eu acho que, na minha perspectiva e visão espiritual, daquilo que eu creio em termos de espiritualidade, algo que eu me apego muito, que é o perdão. E esse perdão, ele não serve somente para a ação do outro, mas para a sua própria ação. Porque se você não consegue se perdoar por uma ação, certamente você não vai conseguir exercer perdão 100% para a ação de alguém. Então, assim, falar de justiça, de fazer o correto, e tal, é muito interessante. Mas aplicar a justiça na prática, a gente já viu aqui nessa conversa que é extremamente complexo. Nós colocamos aqui diversas situações que, por um prisma, a gente se era justo, por outro, não. E a gente sempre vai ter um caminho de maior justiça por um lado e de menor justiça por outro. No nosso caso, se a gente desliga o colaborador e pensa no coletivo da empresa, a gente está sendo injusto do ponto de vista do colaborador. Mas se a gente olha só para a gente, está sendo injusto do ponto de vista do coletivo e privilegiando uma única pessoa. Então, sempre vai ter um ponto de injustiça quando a gente está falando de um coletivo. Sempre vai ter alguém que vai se beneficiar menos. Isso é uma realidade. A gente não tem como mudar essa realidade. A gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas. Não tem como a gente ser justo com todas essas pessoas. Não há uma justiça que seja para todos, né? Dentro da perspectiva física. E aí, para isso, né, uma virtude que tem a ver com a minha perspectiva espiritual, que eu uso, é o perdão. Cara, eu não vou conseguir ser justo 100% aqui, mas aquilo que eu creio que é o certo a se fazer nessa situação, aquilo que é o justo para isso, é a decisão que eu tomei. E pode ser que, passado alguns dias, eu veja que ela não era a mais justa possível. Que alguém me trouxe um ponto de vista que eu não ouvi, ou que eu não vi, e que eu não tive a capacidade de tomar a decisão naquele momento, mas eu já fiz para tomar a decisão. E aí, como é que eu sigo em frente sem que Uhum, isso me vire um martírio para mim, um peso nas minhas próximas decisões? Então, eu uso muito isso, esse artifício do perdão. Porque senão, na primeira decisão que eu errei, eu paro. Aí eu deixo de empreender, eu deixo de continuar, eu deixo de continuar fazendo. Isso impede, ao meu ver, o nosso crescimento, tanto físico, empreendedor, executivo, quanto espiritual. Porque você deixa de aprender, deixa de aprender. Porque você agora tem receio de novas decisões. E o ponto não é esse, né? O ponto é que você continua nessa linha evolutiva, se a gente fala de um ponto de vista mais espiritual da coisa, uma linha evolutiva, né? Decisões, erros, novas decisões. Agora eu acertei um pouco mais e me aproximo daquilo que é o mais correto, né? Essa é a minha uhum. perspectiva aí. Legal. O Francisco leu o e-book. Ele leu, não é possível. Ele leu tudo. Eu coloquei aqui uma frase ipsis literis do e-book, que é: precisamos estar dispostos a se questionar, a ouvir e a errar. Sobretudo, transformar nossas crenças em ações que promovam justiça e dignidade em todos os níveis do negócio. Então, essa capacidade de autoexame, de autoanálise, tem muito a ver com a justiça. Se você não é capaz de se olhar e de se perdoar, você não vai ser capaz de olhar o outro e perdoar o outro. Então, tudo começa também com a nossa interioridade. E eu vou deixar na sequência aqui a palavra aberta para a gente ouvir as considerações finais de vocês. E aí eu vou deixar o link também para acessar o feedback dessa live, dar sua opinião e para acessar esse e-book que eu citei aqui algumas vezes durante esse encontro. Beleza? A palavra está livre enquanto eu compartilho a minha tela. Impressões, o que acharam? Devemos continuar? O que gostou? Dúvidas? Mais algum dilema? Queremos ouvir, agora é a hora. Também não tanto para a gente não passar muito horário, mas vamos um pouquinho mais. Lucas, você vai colocar pra gente no chat o link pra gente acessar, responder? Também posso colocar. Obrigada.
Gente, eu queria só fazer um comentário. Achei muito legal a proposta. Tava esperando algo bem diferente e assim foi um encontro bem ativo, assim, né? Acho que trazer esses cases foi uma ideia bem interessante. E realmente a vida real ela é diferente, né, do que a gente quer aplicar e acho que essa fala do Francisco também foi muito importante, assim, né? Independente da decisão, que a gente possa se perdoar e também saber pedir perdão, né? Se a gente falhar em algum ponto com alguém, porque na correria isso é muito comum, né? A gente falha nas palavras, enfim, a gente precisa colocar isso em prática com certeza. Eu queria só compartilhar, alguém falou no início de intuição, né, de tomada de decisões através de intuição. Acho que em algumas das ideias que surgiram, a gente falou também de levar para um grupo, ajudar nessa tomada de decisão, ou para a equipe ajudar, ou para os investidores, né? O Francisco colocou também coletar essas opiniões, né, de stakeholders para chegar numa solução. E eu vejo que tem algumas metodologias que são mais espiritualistas, digamos assim, que trabalham nessa linha, como o U-Theory, não sei se alguém conhece teoria U, do Otto Scharmer, né, do MIT, se não me engano, e acho que ela fala sobre isso, sobre a solução emergir do campo, né? Desse campo de ideias, desse campo espiritual, enfim, o que a gente quiser, tem gente que vai dar outros nomes, mas é um campo, né? De energia e de ideias que estão ali se conectando, né? E tem uma outra metodologia que também chama Dragon Dreaming, da Austrália, que também trabalha com soluções emergindo através do coletivo, com várias práticas, assim, inclusive muito lúdicas, assim, eles usam práticas super lúdicas para abstrair um pouco dessa racionalidade, e conseguir captar informações do inconsciente ou da espiritualidade de uma forma menos linear, né? Algo mais assim, fora dessa que a mente às vezes ela é muito algorítmica, né? E ela não consegue ver assim as outras possibilidades. Então, eu acho super legal o tema, enfim, só queria compartilhar algumas outras ferramentas aí que acho que Muito fazem bom. se conectam. Bem legal. Conheço ambas, mais a primeira que a segunda, mas já anotado, Ana, que é sempre muito legal trocar essas referências. Depois eu tô curioso para saber o que que você esperava, então. Podia ser uma Achei que era mais meditação, né? Podia ser. podia, sim. Naquela Acho que era isso, meditação, mais né? uma palestra, mas acho que foi bem participativo, assim, achei bem legal a ideia. Boa. Acho que a Juscelino Gil, está levantada aí. tu que estava no primeiro e no segundo, o que que tem achado? Conta pra gente. E, Lucas, eu tenho gostado bastante. Eu acho que esse tema nos dias atuais é muito relevante, vem contribuir muito para a gente trazendo, né, novas reflexões, tá avaliando decisões dia a dia e aplicando. Ou seja, a gente adquire um olhar diferente ou se soma várias ideias Uhum. colocadas. E eu acredito que tem muito a ver essa questão do empreendedorismo com a espiritualidade, porque o empreendedor, ele carrega luz por onde ele passa, né? E aí, quando a gente vem buscar aí o autoconhecimento, com a soma da sabedoria, com a soma da simplicidade, esse conjunto, ele ajuda muito a tomada de decisões mais assertiva, a gente ser menos egoísta, e é tanto que às vezes a gente percebe um exemplo, pessoas quando elas são pessoas, como é que eu digo? Pessoas mais simples. Quando elas estão em cargos mais elevados, elas são pessoas mais influenciadoras, são pessoas mais que tomam decisões mais assertivas, porque acaba que não deixando se levar pelo ego, né, pelo impulso. Então, tudo que eu ouvi hoje de todos veio somar muito com um olhar mais crítico e soma para o dia a dia, né? Porque eu exerço cargo de liderança e às vezes a gente tem que estar
tendo um olhar mais amplo, né? Um olhar ali mais profundo, né? Em algumas situações que ocorrem no dia a dia, porque às vezes a gente não pode olhar só aquele ponto ali que está ocorrendo, mas a gente tem que buscar a raiz, né? Então, eu creio que isso Uhum. vem somar muito. Legal. Muito bom. Faz todo sentido, Gil. Acho que a gente tem que sempre levar o que é a essência, né? Não importa o cargo que a gente esteja, do início ao fim, ou que parte da jornada empreendedora você esteja, se você ajuda empreendedores, se você já é empreendedor, se você forma empreendedores como professores que aqui estão. A gente ter essa perspectiva, ela nos ajuda muito a tomar a decisão e começar do dia zero da melhor forma, sabendo que a gente pode errar no caminho, mas errando sempre no sentido do aprendizado, né? E nunca no retrocesso. Lucas, e uma Diga, frase que e desculpa me te interromper, mas até uma frase que eu ouvi recentemente, que eu passei a carregar, é que para você empreender, você tem que gostar de gente, e faz todo sentido isso para mim hoje. legal, muito bom. Gabriela, você tá com a mão levantada. Eu queria deixar meu comentário falando que eu estou muito feliz de ter participado dessa roda de conversa, porque eu já estava com a expectativa alta só pela junção dos temas, que são dois temas que me interessam, mas eles juntos, fazendo a gente refletir sobre o que é realmente, o que importa, o que impacta, superou minhas expectativas. Eu acho que é uma temática que deveria ser amplamente divulgada, porque, no fim das contas, é sobre pessoas, né? E como nós nos relacionamos. Então, eu realmente fiquei muito satisfeita em participar. Muito bom, Gabriela. A gente também, com a sua participação e perspectivas, foi muito, muito rico. Boa. Mais alguém? Eu tinha visto o Jair aí, cara. Tava aí, ele já Já é foi. nosso amigo, empreendedor da área do esporte, pessoal. Eu e o Felipe remamos Nossa, canoa havaiana, já remamos no mesmo time. Hoje um Atlântico nos separa da remada, mas o Jair, que estava aqui mais cedo conosco, ele é um empreendedor também muito corajoso, justo, é um querido. Ele é top 2 do Peru hoje na categoria dele de remar canoa polinésia. Um baita atleta também, tinha bastante coisa para compartilhar conosco. boa. Aí, para fechar, cara, eu acho que essas reflexões são tão importantes que, assim, eu trabalho, assim como vocês, com muitas pessoas o tempo todo. E eu, particularmente hoje, estando fora do Brasil, acabo trabalhando com pessoas de diferentes países também. E a pergunta que mais tem surgido entre jovens empreendedores, e aí jovens não no sentido de idade somente, mas que estão começando a empreender agora, criando suas empresas, é a questão do propósito. Como é que você achou o teu propósito? Como é que você construiu o teu propósito? Isso é um tema também, acho que importante para próximas reflexões, que na verdade, assim, a minha visão é que a gente não acha um propósito, a gente nasce com ele, ao longo da vida a gente vai descobrindo cada vez mais como colocar esse propósito em prática. E empreender e ter uma empresa, ou ter uma empresa, também vai ao encontro disso, né? De que maneira que você coloca o teu propósito em prática dentro das tuas relações e da tua empresa. Isso é um tema importante de reflexão também. Só para fechar aqui meu comentário também, que eu já estou sem voz, né? Muito bom, esse pode ser um próximo tema também, porque a espiritualidade é isso, né? Ela aponta para um propósito, ela aponta para algo que é além de você mesmo, né? Que faz você se mover para essa vocação, para esse chamado, né? Da própria palavra vocação, vocare de chamado. Mas vamos deixar esse tópico para o próximo momento, que eu acho que a gente já teve bastante comida para o pensamento para cá. E fique à vontade de colocar. Vocês estão vendo minha tela? Tá dividida? Aparece para vocês? Beleza, então vocês têm ali o grupo do WhatsApp, onde a gente pode continuar debatendo, e o e-book, que aí você coloca lá o seu feedback, com o seu e-mail eu envio para vocês esse e-book, que é bem interessante. Muito bom, uma boa noite, fiquem bem, até o próximo encontro daqui 15 dias. Vejo vocês. Um print screen, uma foto, um registro.
deixa eu fazer, que é sempre Pô, vocês bom. estão de brincadeira com a minha cara de merda. Vai lá, Felipe. Pois é. Dá uma desamassadinha aí, vai. Porra, meu irmão. Calma aí, calma aí. Ah, Um, dois e. Tcharam, fazer um videozinho. pô. Valeu, pessoal. Foi ótimo.